Amém. Obrigado. Paz a todos. Vamos à palavra de Deus, então, para a gente remir o tempo um pouco. Nós estamos numa série de mensagens sobre profecias com o tema Ele Vem. E temos falado sobre a pré-volta de Jesus. Vamos falar sobre a volta de Jesus. Vamos falar sobre a grande tribulação. Vamos entender um pouco as profecias bíblicas, assim como a Bíblia as apresenta, né? Tem muita gente falando em profecia por aí, mas baseada no achômetro, né? E eu não gosto de achômetro, eu gosto da palavra de Deus. Melhor, não é? Graças a Deus. Pai, nós te damos graça nesta manhã, neste momento que todos os nossos corações, nossos ouvidos estejam voltados para ti, para a tua palavra e para a tua voz. O que o Senhor diz é o que importa. A nossa opinião não importa, Senhor. É a tua palavra que importa. Ajuda-nos a compreender as Escrituras. Ajuda-nos a compreender as profecias. Para que jamais sejamos enganados e para que quando o Filho do Homem vier, encontre ele sim fé na terra. Porque nós estaremos aqui com nossa fé intacta em nome de Jesus. Amém. Muito bem, hoje eu vou falar sobre o princípio das dores, parte 2. Essa parte precisa ficar bem entendida até que entremos então no arrebatamento da igreja e na grande tribulação. Então, semana que vem, eu vou falar um pouco sobre o pré-arrebatamento, o que poderá acontecer pouco antes do arrebatamento da igreja. Vou falar um pouco sobre isso e automaticamente falar sobre o arrebatamento da igreja, quais são as provas bíblicas de que a igreja será de fato arrebatada. Começando com Mateus 24, o nosso texto áureo diz que: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão estas coisas, portanto falando da queda do templo, essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda, é uma outra coisa, e do fim do mundo é outra coisa. São três coisas. E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isto aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são princípio de dores. Então hão de vos entregar para seres atormentados, matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Lembrando que isso aqui é para os judeus. Lembrem sempre disto. Jesus está respondendo uma pergunta dos judeus, tá? Todas as gentes por causa do meu nome. Neste tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as gentes, e então virá o fim. Muito bem. A semana passada, eu dei uma visão panorâmica sobre o princípio das dores, como que Jesus preparou o seu anúncio para mostrar para os seus discípulos que a partir do ano 70, algo aconteceria que começaria a acontecer a partir dali, que desencadearia um processo. Então, é salutar dizer que o princípio de dores, como Jesus enxergava, começou no ano 70. O que aconteceu no ano 70? No ano 70, aconteceu um divisor de águas. O exército romano invadiu Jerusalém, cercou Jerusalém, foi um cerco longo, inclusive. O general foi o filho de Vespasiano, o general Tito, que depois se tornou imperador Tito. Nessa época ele era general e ele comandou o exército, que era, pouca gente sabe disso, que na sua maioria era composta de árabes.
Tá? O exército que destruiu Jerusalém e destruiu o templo, as pessoas que destruíram o templo e Jerusalém não eram romanas. Elas eram, na sua maioria, árabes, porque Roma tinha o costume de contratar mercenários. Então, todos aqueles que lutavam por dinheiro, Roma ia lá e contratava, porque havia uma demanda muito grande em Roma por exército, porque Roma lutava várias frentes ao mesmo tempo, e então isso aconteceu nesta época. Os árabes invadiram Jerusalém, claro, sob o comando de Roma, sob o comando do imperador Tito. Mas que fique claro que uma boa parte, uma considerável parte do exército era composta de árabes. Por que eu estou dizendo isso? Porque em Daniel, quando o texto está falando sobre a destruição do capítulo 11 de Daniel, está falando sobre o anticristo, a vinda do anticristo, o texto diz que o povo do príncipe que virá destruirá a cidade e o santuário. Então, quando as pessoas pegam esse texto, que o povo do príncipe que virá vai destruir o santuário e a cidade. Qual foi o príncipe que destruiu a cidade? Foi Tito. Então já sei, o anticristo vem de Roma. É uma somazinha de 2 mais 2 que as pessoas fazem como se fizesse sentido. O problema é que o povo, o texto, a Bíblia, gente, é tão precisa que não existe palavras sobrando na Bíblia. Eu tenho que ler a Bíblia sempre com muito cuidado para eu ler o que a Bíblia está dizendo e não o que eu gostaria que ela dissesse. E a Bíblia não está dizendo o príncipe que virá, não, a Bíblia está dizendo o povo do príncipe que virá. E o povo, você pode pesquisar na história, inclusive Flávio Joséfo descreve isso com muita clareza. O povo que destruiu Jerusalém era árabe, embora sob o comando de Roma. Tá? Então nós vamos falar um pouco de tudo isso para você entender em que direção a coisa vai, senão a gente começa a apontar na direção errada e esperar a coisa errada. Muito bem, hoje eu quero falar sobre os sinais do princípio de dores. O que começou a acontecer a partir do ano 70? Porque eles dizem, dize-nos quando serão essas coisas. Jesus, lá em cima, fala claramente sobre a destruição do templo. Inclusive, é um ossozinho atravessado na garganta dos judeus que não reconhecem Jesus como Messias. Eles não conseguem explicar como que uma profecia de Jesus tão clara, tão cristalina, se cumpriu ao pé da letra, que é a queda do templo, a queda de Jerusalém, a destruição e a morte de milhares de judeus na época em que Roma invadiu Jerusalém. Eles não têm uma explicação para isso, porque se você admitir que Jesus é profeta, se Jesus é profeta real, verdadeiro, como alguns do judaísmo acreditam, não todos, e como o Islã acredita, se Jesus era um profeta verdadeiro, ele não podia fazer declarações falsas, mentirosas. Se ele é profeta verdadeiro, então o que ele disse tem que ser verdadeiro. E dentre coisas que ele disse que ele é o Filho de Deus. Ele disse ser o Messias. Ele disse ser o Salvador. Então, se eu acreditar que ele é profeta, eu tenho que acreditar nas coisas que ele falou. Então, fica um impasse aí se a pessoa acredita ou não que Jesus era profeta, que era uma das características de Jesus na terra, era a característica profética, porque ele veio cumprir com as funções, todas as funções da economia divina. Então, ele foi profeta, ele virá para ser juiz. Ele virá um dia para ser juiz. Hoje ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, mas aqui na terra ele foi profeta. Então, profeta, sacerdote e rei são as funções da economia de Deus, e Jesus ocupa todas elas. Então, quando ele fala dessas coisas, ele diz claramente que tudo começa no ano 70, porque no ano 70 se cumpre o que ele está dizendo sobre o templo. E tem uma foto, que eu acabei esquecendo de mandar lá para os meninos, mas tem uma foto que o Léo, o doutor Léo, o irmão aqui da igreja, ele esteve em Jerusalém e ele foi no Muro das Lamentações, na parte onde que as pedras estão caídas. E ele filmou, mandou para mim esse vídeo, filmou mostrando, né, que até a data de hoje, se você for em Jerusalém e você for no lugar certo, você vai encontrar os montões de pedras que estão uma sobre a outra lá, espalhadas pelo chão, até a data de hoje. As pedras originais que caíram do templo.
E Jesus disse, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus foi tão preciso que se nós chegássemos lá hoje e tivesse uma pedra no lugar, a palavra de Jesus não teria se cumprido. Pois não ficou, irmã Ruth, uma pedra só, nenhuma. Todas elas foram jogadas no chão e se cumpriu literalmente o que Jesus falou, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então a coisa começa no ano 70. Então, o que tem daqui para frente, a partir do versículo 4, eu tenho que rastrear do ano 70 para frente. E ele diz no verso 4, acautelai-vos que ninguém vos engane. E uma coisa interessante é que, olha só, eu separei aqui uma lista de falsos messias que apareceram ao longo do tempo. A lista é tão grande que se eu for ler aqui a lista toda, a começar lá atrás, depois que Jesus morreu, eu ficaria com vocês aqui até mais ou menos 12:30, só lendo a lista. Só para vocês terem uma ideia, tudo isso de azul aqui são nomes, e esses nomes aqui são apenas nomes do judaísmo. Mais uma lista aqui embaixo, e esses nomes são nomes de pessoas que surgiram do cristianismo. Está vendo aqui? Tudo isso de azul aqui, ó. Então, não daria para eu ler para você todos os nomes, porque o tempo não permitiria. Mas olha o que acontece desde... Deixa eu pegar a primeira data aqui. A primeira data começa no ano... Espera um pouquinho, é tanta data, meu Deus. Logo depois, na verdade, olha só, antes de Jesus aparecer e se revelar como Messias, já haviam falsos messias. Já havia vários. Mas eu quero considerar a partir do momento em que Jesus morre, sobe e começam a surgir. Então, o primeiro registro de expressão, né, é 135 depois de Cristo. Simão Bar Kobar. É o primeiro cara que surgiu em 135. O templo cai em 70. Em 135 aparece o primeiro suposto Messias de expressão e começa então uma enxurrada e os nomes vão se multiplicando aqui. Tantos outros que eu poderia citar. Eu vou focar nos nomes da era cristã que começa. Quem lembra do Reverendo Moon? Lembram? Alguém lembra do Reverendo Moon? O coreano? Um deles que surgiu dizendo que era o Messias. Então nós temos, olha, a partir do século XVIII, 1736, uma tal de Anne Lee, uma mulher, né? Um tal de Shakers, um tal de John Nichols Tom, em 1799, Lowell Pollingborn, um tal de Father Divine, André Mitsoa, Samuel Von Orr, e por aí vai, sem falar os que aparecem nos tempos mais modernos, como eu citei na semana passada, o tal do Henri Cristo, que tem no Brasil, um cara que tem na Rússia, uma mulher agora que tem na Flórida, uma tal de Lisbeth, Cristo Lisbeth é o nome da mulher. E por aí vai, surgindo por todo lugar. Então, a partir do ano 70, a coisa começa a acontecer como Jesus vem dizendo. E ele diz, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo. Gente, que coisa impressionante, é exatamente isto que acontece. Exatamente isso, as pessoas aparecem se anunciando como sendo Jesus, como sendo a encarnação, ou seja lá o que for, ou a revelação de Cristo. Cada um usa um argumento específico para poder se auto-apresentar como sendo o Cristo. Portanto, nós estamos diante do cumprimento cabal do que Jesus falou. Essas dores, esse princípio de dores, já dura aí um bom tempo, 1000 e tantos anos, de princípio de dores. E enquanto o princípio de dores acontece, que para quem não sabe, esse princípio de dores é o princípio das dores de parto. Os profetas do Velho Testamento anunciaram essas dores, as dores de parto de uma grávida que está para dar à luz. Quem deu à luz aqui de parto natural, sabe do que eu estou falando. Quando começam as contrações, os primeiros sinais, que às vezes acontecem rapidamente, ou às vezes levam tempo, leva horas e horas e horas naquele trabalho de parto ali, vai, e aumentando, até que a criança nasce. É disto que a Bíblia está dizendo. Jesus está usando um termo, falando sobre o princípio de dores, ele está usando um termo do Velho Testamento,
que havia sido profetizado por Isaías, por Jeremias, profetizado por Ezequiel e por outros. Então ele sabia do que estava dizendo. Então quando ele diz, muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e a parte dura é essa, versículo 5, e enganarão a muitos. É impressionante como que o ser humano tem uma carência, uma necessidade de messianismo. E é impressionante como que algumas pessoas têm a necessidade de se projetarem de forma messiânica. O que isso significa, pastor Jefferson? São pessoas que não se contentam em serem ungidas, usadas por Deus, abençoadas, serem promovidos por Deus para uma condição de liderança, às vezes até para uma posição de honra. Elas não estão satisfeitas. Elas querem um status ainda mais, elas querem uma projeção messiânica, como se só elas tivessem uma determinada revelação, só a denominação dela que é boa, só o ministério delas é que presta, e elas começam então a desenvolver essa síndrome messiânica. Uma das características para identificarmos uma seita ou uma igreja com síndrome de seita é exatamente o messianismo. É quando começa aquela história, não, só o nosso grupo é que vai ser salvo. Tem igrejas por aí que tem a cara de pau, igrejas aí com uns poucos milhares de pessoas, tem a cara de pau de dizer que só eles vão ser salvos. Tem 7 bilhões de pessoas na Terra, tem 1,5 bilhão de cristãos no mundo, e tem igrejas que têm a cara de pau de dizer que só eles serão salvos. Com algumas milhares de pessoas espalhadas pelo mundo. Que Deus maluco é esse? Que Deus inconsequente é esse? Que Deus irresponsável é esse? Que essas pessoas creem? Não. A Bíblia diz claramente, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É promessa das Escrituras. Então, você detecta o messianismo por esse tipo de postura e de comportamento. E eu estou dando para vocês aqui hoje a vacina. Toda vez que vocês encontrarem alguém, uma igreja, uma denominação, um pastor, um profeta, seja lá o que for, um indivíduo qualquer, com esse tipo de postura de que ele tem uma revelação única que ninguém tem, ele tem um conhecimento que ninguém tem, ele conhece a Deus do jeito que ninguém conhece, e esse tipo de coisa, não. Jesus disse, ninguém conhece o Pai senão o Filho. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo, tudo que vocês saberão do Pai, vocês saberão por mim. Eu vou ter que revelar para vocês. E ele diz, ou aquele a quem o Pai quiser revelar. Então, todos nós conhecemos a Deus em parte. Não importa o quanto eu ore, o quanto você ore. Homens que oraram tanto ao longo da vida, como William Seymour, que orava 7 horas por dia. Por dia. Ok, esse homem tornou-se conhecedor de Deus? Sim. Mas absolutamente não. Todo mundo conhece a Deus em parte. Cada igreja alcança um tipo de visão, um tipo de revelação. Sim, igrejas têm sacerdócio. Sim, Deus dá para certas igrejas certos sacerdócios específicos. Tem igreja que o sacerdócio dela é numérico. São igrejas que não param de crescer, cresce. É um sacerdócio que Deus deu. Tem outras igrejas que têm um sacerdócio profético. Você sempre sai daquele ministério uma palavra profética, uma advertência, uma visão, uma revelação. Tem outra igreja que tem um sacerdócio de adoração. Todo mundo quer comprar os seus discos, ouvir as suas músicas. É um tipo de sacerdócio. Mas Deus nunca deu e nunca dará todos os sacerdócios para uma única igreja, para um único líder, para um único pastor e para uma única visão. Isso nunca aconteceu, isso nunca acontecerá, porque todos os sacerdócios foram dados a uma única pessoa e o nome dela é Jesus Cristo. Então ele diz, cuidado, não deixe ninguém enganar vocês, verso 4. Então ele vai falar, muitos cristos virão. Olha bem, em tempos mais recentes, para você ter uma ideia, nós temos aqui, de 45 para cá, um tal de Jung Myung-Seok. Eu não sabia, mas na Coreia surgiram vários cristinhos. Na Coreia. A Coreia é uma fabriqueta de cristinhos.
Um monte surgiu de lá. Um tal de o reverendo Moon é um deles, esse Jung Myung Siuk é outro, e o meu coreano é maravilhoso, você está percebendo? Um tal de Claude Varillon também surgiu, esse é francês, esse Jesus é francês, e por aí vai. Até chegar naquele que eu falei para vocês, o tal de José Luiz de Jesus, de 1946 a 2013, morreu em 2013, de cirrose hepática, e ele é fundador da igreja Crescendo em Graça. Morreu, e aí surgiu a mulher dele, a tal de Lisbeth, que se chama agora, ela é Cristo Lisbeth. Então, Cristo agora é uma mulher. E, no Brasil, o Henri Cristo, nascido em 1948, em Daiaí, é isso? Em Daiaí, Brasil. Um tal de Apolo, eu nem sabia disso, Apolo Kimboloi, nascido em 1950. Esse cara também, um tal de Brian Mitchell, de 2011. Olha só, surgiu agora, em maio de 2011. Olha que loucura, né? De Salt Lake City, em Utah, também Messias. E os nomes vão se multiplicando. Um tal de Ante Pavlovich. Ante Pavlovich, 1957, morreu em 2020 também. Ou seja, Jesus já morreu várias vezes. Um tal de Davi Koresh, de 1959, morreu em 93. E eu poderia ficar citando aqui, eu não vou te cansar com isso. É só para você entender que a escatologia crística, a escatologia pronunciada pela boca de Jesus, é até a data de hoje e vai ser sempre o modelo perfeito de escatologia, porque ele disse algumas coisas abertamente e ele disse algumas coisas de forma velada, e na primeira mensagem eu expliquei para você por que ele disse certas coisas de forma velada, porque ele foi enviado para as ovelhas de Israel, ele não foi enviado para os gentios. Então algumas coisas ele tinha que falar de forma velada. Então, o primeiro grande sinal de que o princípio das dores está em andamento desde o ano 70 é o surgimento de falsos cristos. E eu não estou nem falando de falsos profetas. Isso é outra história. Estou falando de falsos cristos. Porque o indivíduo que se levanta e profetiza mentira que não se cumpre, ele é um falso profeta. Mas ele nunca disse, eu sou a encarnação de Cristo. É diferente. Os que se assumem como Messias, como encarnação de Jesus, esses são o pior do pior que vocês puderem imaginar. Porque Jesus disse, eles vão enganar a muitos. Eles vão enganar a muitos. Então vocês imaginem quantas pessoas que irão para o inferno e que até já foram para o inferno, porque acreditaram em falsos messias e morreram no erro, morreram na perdição, porque acreditaram em falsos messias. Isso é triste. Número 2, ele diz, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Eu ia trazer uma outra lista aqui do número de guerras substanciais, importantes ao longo da vida, mas também a lista era tão grande que eu falei, deixa de lado, depois vocês podem entrar no Google e pesquisar. Quantas guerras, a gente pensa que, hoje mesmo, quantos têm noção de quantas guerras estão acontecendo hoje no planeta Terra? Há 2, pastor, na Ucrânia e em Israel e na faixa de Gaza. Não é o que todo mundo pensa? Que tem 2 guerras em andamento? Deixa eu te falar, tem mais de 20 acontecendo. Mas como que eu não ouço falar nisso, pastor? Porque a imprensa é seletiva. A imprensa seleciona o que ela quer divulgar, porque a imprensa precisa manter a narrativa em cada nação, a narrativa mundial, para te vender um certo produto. Então a imprensa escolhe o que ela anuncia. Mas se você for pesquisar no Google e colocar só na África, tem não sei quantas guerras em andamento. Na África, várias guerrinhas aqui e acolá, muçulmanos com não sei o quê, povo disso, essa tribo com aquela tribo. Um monte, tem mais de 20 guerras em andamento neste momento no planeta Terra. E a palavra de Jesus é, e ouvireis de guerras e rumores. Rumores. Então, Ucrânia e Israel são 2 guerras que não tem como negar. Mas tem rumores de outras acontecendo. Ele foi muito preciso. Muito preciso. E aí o argumento de algumas pessoas é, mas essas coisas sempre aconteceram. Sim, mas o que nós temos que observar é o aumento daquilo com o passar do tempo. O ser humano não está melhorando, gente. O ser humano está piorando. Sem Jesus, o ser humano piora.
Olha, nós estamos vivendo no século 21, 2000 e vamos entrar em 2024. Nunca tivemos tanta tecnologia como hoje. Tecnologia para tudo, gente. Tudo. Está aqui um aparelho aqui, outro aparelho aqui, tem um aparelho ali, tem uns aparelhos acolá, tem um aparelho aqui na minha orelha, tem tecnologia para tudo. Você entra, coloca qualquer pergunta. Antigamente era no Google, né? Colocava Google, não sei o que lá, agora é AI, a inteligência artificial. Impressionante. Você escreve um livro com inteligência artificial. Sabia disso? Tem sites onde você entra e você diz lá, tem um site que você coloca lá, escreva para mim um livro com o tema Jesus está voltando. Sabia disso? Vocês sabiam disso que eu estou falando? Tem hoje inteligência artificial que escreve em livros e compõe músicas. Eu testei. Eu entrei num site e coloquei lá, compõe para mim uma música dizendo que Jesus é o Senhor. Em segundos, volta aí, segundos, pum, aparece lá uma letra, você clica no play, tem uma voz cantando. Aí eu fui lá e fiz um teste, escreva para mim um artigo falando sobre não sei o que, eu não lembro agora o tema que eu pus, tal. E aí, de repente aparece 8, 9 páginas de um artigo inteiro falando sobre um determinado assunto. Olha que loucura. Aí tem um outro site, onde porque os leitores, quem lê, quem tem uma boa formação, lê um artigo desse e fala, não, isso aqui não foi escrito por um ser humano, isso aqui está estranho, isso aqui está parecendo ser coisa de inteligência artificial. Então, o que acontece? Tem um outro site, onde você pega aquele texto, coloca o texto para que aquele site humanize o texto, para que o texto pareça humano. Está entendendo? Meu filho, é tanta coisa, medicina evoluiu de uma forma, remédio para tudo, tudo, qualquer dor, qualquer coisa, tem remédio. Cirurgia para resolver, tem gente que troca de rosto. Troca de rosto. Cirurgia plástica para tudo na vida. Vocês não sabem, mas eu era louro, eu fiz um... Qual? Pagando a prestação. Tá sim, ou seja, não era para o ser humano hoje ser melhor do que o ser humano de 100 anos atrás? Não era para a sociedade hoje estar melhor do que a sociedade de 500 anos atrás? Não, está piorando. Piorando. Então, hoje tem muito mais guerra do que antes. Hoje tem muito mais doença do que antes. Hoje tem muito mais. Eu coloquei um gráfico. Coloca para mim aí o gráfico dos terremotos, rapidamente, por favor. Sim, peraí. Muito bem. Eu vou ter que abrir aqui que eu não vou conseguir ver ali. Então, olha bem. Primeiro, volta... É esse de 65. Eu coloquei para vocês aqui dois gráficos. Um de 65, começando em 65, o outro começando no ano 2000. Então, começando de 65, daqui para lá, olha que loucura. Você pode observar que o gráfico varia, não é verdade? Pico, desce, sobe, desce, sobe, desce. Todo mundo está vendo isso, né? Mas eu pergunto para você, essa variação, a tendência dela é de subida ou de queda? Subida? Mesmo com uma variação, a tendência é de subida. Então nós temos, do lado de cá você tem o número de terremotos, aqui você tem os anos. Então nós temos, começa em 65, em torno de 1.600, 700 terremotos, aí sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, até chegar em 2011, está vendo aí, 10 ao lado do 2011, aí coloca o próximo aí, por favor. O próximo aí. Começa no ano 2000, vai até chegar 2011 com 2.478 terremotos no ano. No ano!
e eles pararam de contar em 2006. Aí outra queda, volta para 1500. Volta para 2.481, aí volta para 1.523, 1.595, 1.729, cai para 1.500 de novo, aí cai para 1.500. Aí agora já está em 2021, 2006 terremotos, 2.206 terremotos. Então 2022 ainda falta no gráfico e 2023 ainda não terminou. Estamos esperando 2023. Então o que Jesus está dizendo? É isso que as pessoas não conseguem entender. Jesus está falando de um crescente, de um aumento. Então, cada dia que passa, cada ano que se conclui, que esses gráficos aparecem mostrando que a terra está sofrendo, que a terra está reagindo à pecaminosidade, às iniquidades lançadas sobre ela. E isto mostra que o que Jesus disse, portanto, é grande verdade. Então, número 1, falsos cristos. Número 2, guerras e rumores de guerra estão diante de nós. E ele fala, não se assustem, porque ainda não é o fim. E aí em seguida ele fala sobre nação contra nação. Nação contra nação é quando um país específico entra em guerra contra outro país. E aí ele fala de reino contra reino, que é um pouco diferente. Alguns países não são reinos, outros são. Então você pega reino como a Arábia Saudita, é um reino. Você tem nações que funcionam como reinos. Número 2, você tem conglomerado de nações que funcionam como reino. E ele está falando exatamente disso, bate perfeitamente. Uma nação contra a outra, um reino contra o outro. E ele fala que haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. E ele diz, essas coisas são o princípio de dores. Portanto, nós temos, número 1, falsos cristos que surgirão. Número 2, guerras e rumores de guerra. Número 3, nação contra nação, reino contra reino, fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Então, quando ele fala vários lugares, ele está falando exatamente do que esse gráfico mostra, que a coisa está acontecendo de forma crescente. Olha esse outro gráfico que eu trouxe para vocês, que é o gráfico que mostra as pandemias mundiais. O que acontece com o mundo? Coloca essa aí primeiro, isso. Esse gráfico mostra os vírus que apareceram ao longo do tempo. Só que esse gráfico, ele está numa sequência crescente, não por data. Ele está numa sequência crescente. Como você não consegue certamente ler ali, ele começa lá atrás, ele começa em 2002, porque ele está falando da periculosidade do vírus, tá? O vírus SARS, que matou 1 milhão de pessoas, o MERS, que matou 1 milhão de pessoas, um outro vírus chamado o coronavírus, isso aqui foi feito ainda em 2020, então tinha 1 milhão de pessoas mortas. Hoje tem 6,8 milhões de pessoas mortas no mundo inteiro. Aí tem a febre asiática, 1,1 milhão. Nós temos a febre amarela, 3 milhões de mortes. A febre suína, 5 milhões de mortes. Nós temos a grande praga do século XVIII, com 12 milhões de mortes, e por aí vai. Passa o outro gráfico, por favor. Esse gráfico, ele mostra os mesmos vírus, mas ele mostra esses vírus de forma cronológica. Então, para você ter uma ideia, olha que loucura. Nós estamos, o coronavírus que parou o mundo, matou 6,866 pessoas do mundo inteiro. O coronavírus. E parou o mundo, não é verdade? Mas escuta esta. Tem um vírus da chamada a peste negra da Idade Média que matou 200 milhões de pessoas. 200 milhões de pessoas. Gente, o que aconteceria com o planeta Terra hoje se aparecer um vírus que mate
200 milhões de pessoas. Se um vírus que matou 6 milhões parou o planeta por 2 anos. Mudou a vida de todo mundo. E não tem muito tempo que eles pararam uma epidemia de ebola, o vírus ebola, que é um vírus mortal que mata em dias. E a taxa de morte do ebola é um absurdo, é coisa de 60%, 70%. O do coronavírus é 0,3%, 0,6% para casos de comorbidade, né? E o ebola é 60 e tanto, 70% de taxa de morte. E quando surgiu, os médicos do mundo correram todos para a África para então conseguir conter aquilo ali antes que aquilo começasse a se espalhar pelo continente, se espalhasse pelo mundo. Na época da peste negra, quando não havia, a medicina não estava evoluída a esse ponto e etc., a praga matou 200 milhões. E essa praga começou como peste bubônica, para quem não sabe. Era transmitida por ratos. 200, eu não consigo nem imaginar o que aconteceria com o planeta Terra com um vírus ou uma bactéria que viesse a matar 200 milhões de pessoas, que seria mais da metade da população dos Estados Unidos da América. Morrer em dias! Então, o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo, essas coisas vão acontecer. E quando chega no verso 8, que ele diz, mas todas essas coisas são princípio de dores, ele está dizendo, olha, isso aqui é só o princípio, isso vai acontecer. Ele tanto tinha razão, que pouco tempo depois, a peste negra matou 200 milhões de pessoas. E mais um tanto de vírus que eu tenho aqui, no gráfico aqui, que depois, se você quiser, você pode pedir esse gráfico. Tem casos aqui que matou 1 milhão, outro caso que matou 600 mil, outro caso aqui 5 milhões, 5,5 milhões. É muita gente morta em pragas desde o ano 70 até agora. E aí a gente pode pensar assim, não, mas hoje a tecnologia, a medicina está muito avançada e tal. Eu não acho que... Deixa eu tentar tirar isso aqui sem esculhambar com esse microfone, segura aqui. Senão eu tenho que desligar aquele aquecedor ali, aí eu sei que a gente vai me bater. Muito bem. Então, o que o Senhor está tentando avisar ao planeta Terra é algo muito sério. O que ele está tentando dizer é o seguinte, olha, vocês acham que estão seguros. Vocês podem se rebelar contra Deus, vocês podem fazer o que vocês quiserem, vocês pensam que estão seguros, mas vocês não estão seguros. Um simples vírus que não dá nem para ver o marvado, precisa de um microscópio para ver o bandido, é capaz de parar o planeta Terra por 2 anos. Um vírus que nem é dos mais mortais. Aí você imagina um vírus super mortal. Não sei quem sabe, mas está tendo uma outra pandemia na China que eles estão escondendo, contendo, igual fizeram com o coronavírus. Tem uma doença nova na China, internando pessoas e matando gente com pneumonia. Quem está acompanhando isso? Já tem milhões. O sistema de saúde da China está em colapso, de tanta gente nos hospitais com problema de pneumonia. E eles estão, não, está tudo certo, isso aqui é apenas... Eles disseram que é consequência do lockdown, as pessoas ficaram trancadas muito tempo, o sistema imunológico das pessoas não está ativo como deveria, então é apenas um surto de pneumonia, mas porque as pessoas estão mais frágeis, então parece que é uma pandemia. Ou seja, eles estão escondendo de novo, exatamente como eles fizeram com o coronavírus, mentindo, dizendo que o coronavírus tinha surgido no mercado de um morcego para o ser humano, e nada disso. Descobriu-se, hoje já se sabe que esse vírus foi alterado em laboratório e ele escapou do laboratório num teste e causou esse estrago no mundo que todo mundo está vendo. O que Jesus está dizendo para a igreja? Está dizendo, olha, vocês não estão seguros. Está dizendo para o mundo, vocês não estão seguros. A igreja do Senhor está protegida por ele, mas vocês não estão seguros. Mas pastor, o senhor não acabou de falar que tudo isso tem a ver com Israel? Sim, mas não dá para tirar a igreja da terra ainda. A igreja será tirada da terra no momento em que a coisa se tornar insuportável.
Até lá a igreja vai ter que conviver com essa situação. A igreja está convivendo com essa situação. Até mesmo porque a intercessão da igreja fortalece Israel. Por isso que no livro de Salmos diz: orai pela paz de Jerusalém. Porque a presença da igreja na terra protege Israel, fortalece Israel. Israel não sabe guerrear no mundo espiritual. Israel sabe guerrear com baionetas, com fuzis, com tanques, com aviões e com mísseis. Israel não sabe lutar contra principados e potestades. Quem sabe fazer isso é a igreja. Então a presença da igreja na terra é uma proteção para Israel, sim, porque enquanto a igreja mantém os principados e as potestades sob controle, Israel guerreia para proteger o território onde o reino será estabelecido no milênio. Santo, bendito seja Deus. O trono de Jesus vai ser em Jerusalém. Desculpe os mineiros, não será em Valadares. Vai ser em Jerusalém. O trono dele será em Jerusalém. Por isso, os judeus têm um papel tão importante. Israel tem um papel tão importante. Você nunca se perguntou por que o mundo inteiro quer Jerusalém? Você nunca parou para perguntar isso? Porque Jerusalém é uma cidade maravilhosa? Não! Tóquio é muito mais bonita. Hong Kong é muito mais bonita. Outras aí, cidades que nós conhecemos agora há pouco tempo, cidades maravilhosas, lindíssimas, dá vontade de ficar tirando foto de tudo, de tão linda que são. Por que ninguém está lutando por essas cidades? Por que todo mundo quer Jerusalém? Uma cidade velha, antiga, empoeirada, um monte de monumentos velhos caídos pelo chão, mas ninguém está lutando por Nova York ou por Londres, todo mundo está lutando por Jerusalém. Você alguma vez já se perguntou por quê? Por que será que o diabo instiga todo mundo a lutar por Jerusalém? Porque ele sabe que é lá que estará o trono do Messias no milênio. É lá que Jesus vai estabelecer o seu trono. E não importa o que ele faça, o quanto ele lute, o trono de Jesus se estabelecerá em Jerusalém. Você pode dizer glória a Deus. Agora, do versículo 9 para frente, ele continua falando sobre o princípio de dores, como eu expliquei na ministração passada, que há duas interpretações. Ele continua falando do princípio de dores, e ele diz: então, falando para os judeus, então vos hão de entregar para seres atormentados. Isso aconteceu, sim ou não? Com os judeus? Sim, várias vezes. A Segunda Guerra Mundial é apenas uma delas. E matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Por causa do meu nome. Escuta bem o que eu vou dizer para você. Eu estava lendo isso aqui esses dias, e caiu uma ficha tão violenta aqui dentro que eu ouvi o barulho dela rolando. Que esse tempo todo eu não tinha me dado conta ainda. Você já se perguntou por que o massacre de judeus da Segunda Guerra Mundial se chama Holocausto? Você tem noção do porquê? Eu não tinha até poucos dias atrás, ou semanas atrás. Eu não tinha. Ok, por que se chama Holocausto? Por que não se chama genocídio, chacina, qualquer outra coisa? Por que se chama Holocausto? O que é um holocausto quando você vai para o Velho Testamento? O que é um holocausto? O holocausto é uma oferta ao Senhor que, para ser holocausto, ela tem que ser inteiramente queimada. Se ela não for queimada, ela é sacrifício, mas ela não é holocausto. Você sabe por que o massacre dos judeus se chama holocausto? Porque a grande maioria deles foi queimada até não sobrar nada nos fornos dos campos de concentração na Alemanha e na Polônia. Por isso se chama holocausto. Porque eles não foram só mortos, eles foram queimados. Queimados até virar cinza. E aí eu estou lendo isso, de repente me caiu essa ficha. E o que acontece? Jesus foi oferecido por nós em holocausto. Ah, pastor, mas Jesus não foi queimado. Não foi queimado literalmente. Mas ao morrer, a Bíblia diz que ele desceu às regiões inferiores. Ele foi no inferno.
por nós. Então, é simbolicamente um holocausto, sem sombra de dúvida. Então, o sacrifício dele foi oferecido a Deus por nós em holocausto. Então, se você recebe Jesus como seu Salvador, você não precisa ser o holocausto. Se você aceita Jesus como seu Salvador, ele foi holocausto por mim e por você. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele se ofereceu em sacrifício. E você não precisa ser o sacrifício mais, porque Jesus já se ofereceu em sacrifício por nós. Agora, se você fizer como Israel fez, não, nós não queremos esse Messias, nós não gostamos desse Messias, esse Messias não atende às nossas expectativas, nós vamos rejeitar esse Messias. Aí Jesus faz aquele lamento, né? Jerusalém, Jerusalém, sua casa ficará deserta até que digas, bendito o que vem em nome do Senhor. E ao dizer isso, o que Jesus estava dizendo? Já que vocês não querem que eu seja o vosso holocausto, então vocês serão o holocausto. Vocês terão que queimar nos fornos, porque vocês não aceitaram que eu queimasse por vocês. Vocês não aceitaram que eu pagasse por vocês. Então, se vocês não me aceitam como Salvador, então vocês terão que queimar por conta própria. E foi exatamente isso que aconteceu. Por que é importante entender isso? Para certas coisas fazerem sentido. Como é que Deus deixa o seu povo, o povo de Israel, quase 7 milhões de judeus, queimarem em fornos? Poderoso como ele é, assentado no trono de glória, assistindo aquilo e não fazer nada. Não. Ele fez alguma coisa. O problema é que o povo não quis. Ele apresentou a solução. O povo não quis. Então, quando você rejeita a oferta dele de salvação, quando você rejeita a oferta dele sacrificial, guess what? Você está dizendo, não, eu não aceito esse sacrifício. Deixa comigo que eu mesmo resolvo. Aí fala, é? Ok, então fique à vontade. Tem alguém me entendendo aqui, gente? Vocês estão distraídos com as crianças que estão entrando. Aí diz, então vos hão de entregar para seres atormentados. Se cumpriu. Matar-vos-ão. Se cumpriu. Sereis odiado de todas as gentes. E está se cumprindo. Nesse tempo, muitos serão escandalizados. Está acontecendo. Trair-se-ão uns aos outros. Sabia que eles descobriram agora, de anteontem para ontem, um espia dentro do exército de Israel? Agora, esses dias, trair-se-ão uns aos outros e uns aos outros se aborrecerão. E nesse tempo, muitos serão escandalizados. Olha só, muitos serão escandalizados. E verso 11, surgirão muitos falsos profetas. Aí, observa que os falsos profetas são diferentes dos falsos cristos. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos também. Meu Senhor da glória. As pessoas não cansam de serem enganadas, de gostarem de serem enganadas. Porque a única explicação para alguém ser enganada por um falso profeta e por um falso Cristo é ela não conhecer as Escrituras. As pessoas não fazem questão de conhecer as Escrituras. De estudar a Bíblia, de ir para os grupos pequenos, de ler, de alguma forma se informar. Biblicamente. Então, quando ela não estuda a Bíblia, ela se torna uma presa fácil de enganadores, de falsos cristos e falsos profetas. E verso 12 diz, e por se multiplicar a iniquidade, olha o que eu acabei de mostrar nos gráficos aqui, a humanidade está melhorando ou piorando? Mas como que é possível? Se a ciência está melhor, se a tecnologia está melhor, se o conhecimento aumentou, como disse Daniel, o conhecimento aumentará. Tudo isso está acontecendo. Tem mais conhecimento, tem mais informação, tem mais medicina, tem mais ciência, tem mais tecnologia, e o ser humano não está melhorando. Então, será que Jesus sabia o que estava dizendo, sim ou não? Será que Jesus sabia o que estava dizendo? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará.
Ontem eu estava vendo um vídeo, inclusive eu vou comprar esse livro, onde dois pastores estavam falando sobre um livro que um pastor escreveu, de uma igreja gigantesca no Texas. Esse pastor escreveu um livro explicando por que ele deixou a igreja e por que ele abandonou a fé cristã. Ele era pastor de uma igreja gigantesca, com mais de 6.000 pessoas. E esse cara deixou a igreja, abandonou a fé e escreveu um livro dizendo por que ele não crê mais em Deus. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E aí no verso 13 ele diz, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aí eu vou terminar com o verso 16. Aí aqui eu encerro o assunto princípio de dores, que a semana que vem eu quero entrar num outro assunto com vocês. O verso 14 diz algo interessante, pode colocar aí para mim. Ele diz assim, e este evangelho, leiam vocês, e este evangelho ok, esse evangelho de quê? O que ele está dizendo? O que isso significa? Em Atos, deixa eu ver se eu separei aqui o texto. Botei o texto errado. Ok. Depois eu acho esse texto, então, que o que eu anotei aqui não é o texto que eu imaginava, mas, ok, tem um aqui que serve. Atos capítulo 20, versículo 32. Não era o texto que eu queria, mas eu vou usar esse texto aqui porque ele também serve. 32. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça, a Ele, que é poderoso para vos edificar. Depois o Eliezer, quem puder, e acha para mim aí o texto onde Paulo fala que ele foi chamado para pregar o evangelho da graça, o evangelho da graça de Deus. Então veja bem, volta no texto anterior. Vou terminar com isso aqui. Ok, 24:14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Outra prova de que Jesus está falando para a nação de Israel e não para a igreja gentílica. A igreja gentílica, ou a acraseado, a igreja gentílica, não foi confiado o evangelho do reino. Foi confiado o evangelho da graça. O evangelho da graça é a mensagem de salvação que Deus deu a Paulo. Paulo, o quê? É 1 Coríntios 9? Então põe, achei que era Atos. Põe aí 1 Coríntios 9, deixa eu ver se é esse. Coloque aí para ver se é esse, por favor. Oi? 9:18? Logo que prêmio tenho, que evangelizando proponho de graça o evangelho de Cristo. Não, nesse não. É outro texto, onde fala claramente sobre o evangelho da graça de Deus. Enquanto vocês vão procurando aí, se não achar, não tem problema, eu trago semana que vem. Então escute bem. A igreja foi confiada o evangelho da graça, enquanto que o evangelho do reino foi confiado à nação de Israel. E qual é a diferença? A Bíblia fala sobre 3 evangelhos, que na verdade é um evangelho com 3 roupagens, vamos colocar assim. O evangelho eterno, que aparece no livro do Apocalipse, o evangelho do reino, que está diante de nós, e o evangelho da graça, que é o evangelho confiado a Paulo. Tá? O evangelho eterno é o evangelho híbrido, é o evangelho que nasce em Deus, é o evangelho eterno. Esse evangelho, presta atenção, esse evangelho, ele é dado na terra com 2 roupagens diferentes. É o mesmo evangelho, mas ele tem 2 roupagens diferentes. A primeira roupagem é a roupagem do reino. O evangelho do reino. Que reino? O reino de Deus que se manifesta em Davi e que é perpetuado em Cristo. Esse é o reino, né?
Depois ouçam a primeira mensagem. Esse é o reino de Deus, manifestado em Davi, perpetuado em Cristo, e que no milênio se estabelecerá em Jerusalém. O evangelho do reino é esse evangelho. É o evangelho que tem como centralidade o estabelecimento do reino de Deus na terra, que se concretizará no milênio. É a igreja que faz isso? Não, não é a igreja que faz isso. Quem faz isso é a nação de Israel. Aí tem a outra roupagem, que é o evangelho da graça de Deus confiada a Paulo para levar aos gentios que não conhecem Abraão, nem Isaac, nem Jacó, não conhecem Davi, não conhecem o Velho Testamento, nem nada. E a única coisa que eles exigem no capítulo 15 de Atos, quem está me ouvindo? A única coisa que os apóstolos requerem em Atos 15 é que eles se mantenham, se afastem da prostituição e da idolatria. É a única coisa, se afastem da prostituição e da idolatria. Eles não cobram deles a guarda do sábado, a circuncisão, nada disto, apenas que eles se afastem da prostituição e da idolatria. E feitiçaria. Tá? Então significa que o evangelho da graça é um evangelho simplificado para gentios que não conhecem o Velho Testamento. O que o evangelho da graça diz? O evangelho da graça diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então você pega um camarada que viveu a vida inteira envolvido nas drogas, fez isso, criminoso, não sei o que, não sei o que. Um belo dia ele ouve o evangelho, que Deus enviou o seu filho ao mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A pessoa ouve isto e se converte e está salva porque creu em Jesus como Salvador. Tem um monte de vídeo pipocando aí na internet de ex-terroristas que se converteram. Tem o caso de um deles que se converteu dentro da prisão. Jesus apareceu para ele em pessoa dentro da cela. Ele se converteu a Jesus, hoje já está solto, cumpriu a sua pena, está solto, pregando o evangelho, dizendo como que ele se converteu ao ter um encontro com Jesus. Jesus entrou dentro da cela de um terrorista, acostumado a matar as pessoas e fazer as coisas mais bárbaras. Jesus apareceu para ele dentro da cela e pregou para ele o próprio Jesus, e ele se converteu. Hoje é um homem salvo, pregador do evangelho. O que é isso? Evangelho da graça. Por que graça? Porque é de graça. É graça porque é de graça. E ao terminar esta palavra de hoje, que é isso? Coloca aí. 20 e 24, vamos lá. Mas de fato, faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Parabéns, é isso mesmo. 20 e 24 podem salvar aí, depois eu vou corrigir aqui nas minhas notas. O quê? Também tem um texto desse aí? Coloca aí, 1 Coríntios 15 e 10, vamos ver. Vamos aproveitar todos hoje. 1 Coríntios 15 e 10, aleluia. No pressure, no pressure. Vamos lá. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito, mais do que todos eles, todavia, não eu, mas... Não é esse. Não. É 15 e 10 que você falou? Não, não é esse não, era o outro mesmo. Que fala claramente sobre o evangelho da graça de Deus. Então, eu termino, vamos ficar de pé todos. A salvação não tem nada a ver com o nosso mérito. Você entende por que agora? Porque que é abominável quando uma pessoa começa a se gloriar no que quer que seja. Ninguém se torna falso profeta e falso Cristo da noite para o dia. Isso começa com um processo de autoglorificação.
A pessoa começa a se sentir alguma coisa que é importante, que é isso, que é aquilo, que é o porta-voz de Deus, que ela tem uma revelação única, que não sei, que ela, daqui a pouco ela é um profeta que não é profeta, daqui a pouco ela é um Cristo que não é Cristo. Então, isto é uma abominação. Quando o indivíduo que um dia foi salvo por pura graça, evangelho da graça. Graça! A grande maioria, se não todos, quando se converteu, não sabia nem que existia Velho Testamento na Bíblia. Não sabia de Abraão, Isaac, Jacó, não sabia nem que tinha uma promessa de reino para Davi. Mas ouviu que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, aceitou Jesus e foi salvo. Então você foi salvo por qual evangelho? Você foi salvo pelo evangelho da graça. Da graça. Por que esse evangelho não funciona para os judeus? Por quê? Porque o judeu tem um conhecimento veterotestamentário e o ponto de partida para evangelizar um judeu é outro. Por isso não é o evangelho da graça, é o evangelho do reino, porque o ponto de partida é outro. Você tem que convencer, quem convence é o Espírito Santo, eu estou usando uma linguagem humana, você tem que convencer o judeu de que Jesus Cristo é o cumprimento do que Deus disse para Davi lá atrás. Esse é o evangelho do reino. Você não precisa disso. Você basta saber que Jesus morreu pelos seus pecados, que Deus amou o mundo de tal maneira, e todo aquele que nele crê não perecerá, mas terá vida eterna, e por isso você tem vida eterna. Porque você creu em Jesus. Você que está assistindo nesta lente, você creu em Jesus, você tem vida eterna. E nós não vamos cometer o erro grave de sermos ingratos a Deus, de pecarmos contra Deus, de nos tornarmos um dia um falso profeta, um falso pregador, um falso ministro, um falso Cristo. Não, nunca faremos isso, porque a soberba precede a queda. Toda vez que alguém se soberbece por alguma razão, ela está anunciando a sua própria queda. Que Deus nos guarde, que Deus nos proteja. Para a glória do seu santo nome. Levante a sua mão para o alto assim, comigo. E diga obrigado, Senhor. Mantenha minha mente aberta, para que eu continue aprendendo da tua palavra. E as profecias são um instrumento poderosíssimo para revelar a tua soberania e o teu amor ao teu povo. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu também abençoo o Valdir Martins, a Gilceia e família, que pedem oração também nesta tarde. Eu abençoo esta casa, esta família, em nome de Jesus. Se houver doença, expurga essas doenças, Senhor. Expurga toda sorte de opressão, tudo aquilo que está fora do lugar, está errado, seja consertado nesta tarde para a glória do nome do Senhor. Nós oramos. Também oro pelos demais que nos assistem, ó Deus, aqueles que nos acompanham semanalmente, já alguns milhares de pessoas. Eu abençoo cada família, cada lar que sintoniza no culto da New Time Church, que acompanha esse tempo de ministração, acompanha esse tempo de ensino da tua palavra, em nome de Jesus Cristo, que bênçãos dos céus possam propagar em cada lar para a glória do teu nome. Eu movo esses molhos das primícias diante do Senhor, como diz as Escrituras, para que o ofertante seja aceito diante de ti, em nome de Jesus. E você diz, amém, Senhor. És fiel.